Para todos, que o Espírito Santo do Senhor nesse momento possa pairar sobre essa igreja. Amém. Que nós venhamos estar com o nosso coração prontos para ouvir a palavra de Deus. Amém. Nós sabemos que Jesus é o nosso corpo. Ele está à nossa espera. Ele é o farol que ilumina a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Nós confiamos nisso e temos essa certeza em nosso coração. Amém. Que nessa manhã nós possamos estar atentos para o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Nós sabemos que no decorrer da nossa vida nós nos deparamos com situações que parecem ser invencíveis, parece não ter jeito, mas quando nós confiamos e nos entregamos nas mãos de Jesus, tudo se torna mais fácil. Nunca queira vencer tudo sozinho, não. Nós confiamos em Deus e temos essa certeza de que nos momentos mais difíceis de nossa vida Ele está pronto para nos ouvir, pronto para nos atender naquilo que nós mais precisamos. Eu creio nisto e tenho certeza que vocês também creem nisto. E nesse momento nós iremos abrir nossas Bíblias. Iremos abrir nossas Bíblias para o livro de Marcos. O livro de Marcos 4. Abriu. Não leia agora, vamos orar primeiro. Oremos. Nosso bom Deus, nosso bom Pai. Nesse momento, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor Deus venha abrir a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender o que nós devemos ler. Que peço a Deus que perdoe todos os nossos pecados, nossas faltas cometidas diante de Ti. E que nesta hora o Teu Santo Espírito venha estar conosco, nos fortalecendo, nos mostrando as verdades que está escrito na Tua palavra. Dado o Teu perdão e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 4, 35 a 41. Aqui vem nos falando de Jesus acalmando uma tempestade. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa. De que jeito? Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Então ele disse: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Meus queridos, ali estava uma situação que parecia ser uma tragédia. Eu não sei se vocês, há algum tempo, já se depararam no mar com tempestade. Não é brincadeira. Eu trabalho nessa área, trabalho no mar. Eu já me deparei com situação no mar que eu tive medo. Eu estava passando, saí dali do estaleiro Bonfim, fui para Bom Jesus. Estava fazendo sol. De repente tudo escureceu, as nuvens escuras. E começou um vento forte, tempestade, raio, as ondas se arremessavam contra o barco onde eu estava. Parecia que o barco ia se afundar, e a pique. Mas ali naquele momento eu senti que Deus estava ali junto conosco. Estava eu, um amigo meu e a sobrinha dele. E de repente tudo ficou diferente. Eu não enxergava nada, eu estava conduzindo o barco. Eu não enxergava 5 metros na minha frente. Quem vinha de lá para cá, eu não estava vendo. E de repente o mar ficou mais furioso. E depois, aí eu disse: olha, eu não vou mudar o rumo do barco, eu vou me seguir pela bússola. A bússola estava na minha frente e eu ali, seguindo. De repente, o tempo foi melhorando, foi clareando, e eu estava já entrando em Bom Jesus. Mas as pessoas que passavam por mim, voltando, eu olhava para trás, não via mais ninguém. Desaparecia no meio daquela tempestade toda. Mas eles estavam parados, jogavam a âncora, ficavam parados, esperando o tempo melhorar para poder seguir viagem. O discípulo de Jesus estava nessas condições. O mar estava furioso, o vento estava forte. E onde estava Jesus? Na ponta do barco, dormindo sobre o seu travesseiro. Os discípulos poderiam muito bem, naquele momento, orar a Deus para que a tempestade passasse, mas a fé deles era tão pequena que eles não fizeram isso. Teve que incomodar o mestre, que dormia. E eles ali, furiosos, sem saber o que fazer, quem sabe pegou algumas vasilhas, tirando água de dentro do barco, que naquele tempo, hoje nós temos, é tudo mais moderno. Existe bomba de porão, a gente coloca ligada lá no porão do barco, toda a água que entra aciona o automático e joga a água fora. Mas naquele tempo não existia isso. Era na base da latinha do alto para jogar a água fora de dentro do barco. E o discípulo estava nessas condições. Quando ele olha, estava ali o jeito que tem, quer acordar o mestre para ver o que é que ele vai fazer, que jeito ele vai dar. Ele acorda Jesus. Será que ele não sabia o que estava acontecendo? Será que ele sabia? Sabia. Ele sabia do que estava acontecendo, mas Jesus estava testando a fé do seu discípulo. O mesmo ele faz conosco hoje. Às vezes, o mar está tempestuoso ao nosso redor. Nós estamos vendo aí coisas absurdas acontecendo. Às vezes nós nos trabalhamos em casa sem ter alimento, marido desempregado. A esposa também não trabalha
E faltam das coisas em casa. E às vezes nós ficamos desorientados. O que fazer? Eu estou na igreja, eu guardo o sábado, e eu estou passando por uma situação dessa. Às vezes nós pensamos assim. Meus queridos, Deus, Ele deixa nós ser provados. Porque Ele sabe até onde vai a minha fé. Mas eu não sei até onde vai a minha fé. É necessário vir as provas. É necessário vir as tormentas. É necessário que eu passe por dificuldades. Para eu saber até onde vai a minha fé. É necessário. O cristão que diz que não passa por prova, eu não acredito na fé dessa pessoa. É necessário a gente passar por prova, passar por necessidade, para nós reconhecer que nós temos um Deus em nossa vida, para nós reconhecer que tem um Deus que 24 horas por dia Ele está com seus olhos direcionados para nós. Ninguém consegue se esconder de Deus. Ninguém. Pode cavar um buraco bem profundo e se colocar ali e cobrir de terra. Deus sabe te ver. Não adianta. E quando nós depositamos a nossa fé nele, aí as coisas se tornam mais fáceis. Eu lembro uma história de um homem. Ele era bem empregado. E nessa empresa que ele trabalhava, o sábado para ele era liberado. Ele não trabalhava no sábado, porque a empresa dele cedeu o sábado para ele. Mas chegou um momento que a empresa estava passando por uma decadência terrível. Era necessário que os funcionários trabalhassem mais e mais para que a empresa não caísse. E o encarregado daquele rapaz chegou para ele e disse: olha, a partir do próximo sábado, quero ver todo mundo trabalhando, inclusive você. Apontou para ele, inclusive você. Porque a empresa está passando por dificuldades e é necessário trabalhar para que a igreja, ou para que a empresa não caia. Aquele homem saiu dali triste. Foi para casa, isso era já sexta-feira de tarde. Ele foi para casa. Chegou em casa, a mulher percebeu, porque ele chegava sempre em casa todos os dias, alegre, brincando e tal. E nessa sexta-feira, ele chegou triste em casa. E ela disse: o que está acontecendo com você? Ele aí passou a contar para ela: olha, a partir de amanhã, que é sábado, eu vou ter que ir trabalhar, porque foi decretado lá que todo mundo tem que trabalhar todo sábado. E a mulher perguntou: e você vai? Ele não respondeu nada. Foi para o banheiro, foi para o banho, sentou na mesa, jantou, foi dormir, todo triste. Todo triste. De manhã, é sábado, ele levantou, se arrumou, vestiu sua roupa de ir para a igreja e foi para a igreja. Quando foi segunda-feira, aquele homem já saiu de casa com a sua carteira no bolso, com a carteira profissional. Quando ele chegou lá na empresa, olhando no quadro, seu cartão estava lá. Eu fui direto para o setor pessoal. E lá ele recebeu a notícia: você não faz mais parte dessa empresa. Você foi demitido. Irmão, meus queridos, aquele homem ficou meio triste. Mas ele não perdeu a sua confiança em Deus. Todos os dias pela manhã,
Aquele homem levantava, acordava seus filhos, sua esposa, e na sala ele sentava e fazia seu culto. E a lição da escola sabatina, lia a Bíblia com a família, e ali ele orava e pedindo a Deus por seu povo. Passou a vender as coisas tudo de dentro de casa, para ter dinheiro para comer. Aquele homem se deparou dormindo no colchão, no chão, porque tudo que ele tinha, ele teve que desfazer. Saía pela manhã para procurar emprego, só achava local para trabalhar no sábado. Ninguém cedia o sábado. Que prova aquele homem passou. Vendeu tudo, tirou seus filhos da escola particular que estudavam, teve que tirar porque não tinha condição de pagar. E passou um tempo, aquele homem desempregado. Mas o seu compromisso com Deus, ele não deixava faltar de jeito nenhum. Lá um dia, pela manhã bem cedo, aquele homem acordou, chamou sua família, sentou na sala como de costume, começou a cantar, orou, leu a lição, leu a Bíblia, leu a meditação, e quando ele estava em joelho orando, ele ouve bater na porta. Terminou a oração, ele foi lá ver quem estava dentro. E quem estava lá? Seu ex-patrão disse para ele: olha, desde quando você saiu lá da empresa, a situação já estava ruim, ficou pior. Eu quero que você volte com um salário melhor, com uma posição melhor, porque eu sei que você voltando à minha empresa vai novamente se levantar. Está aqui, que eu no bolso, uma quantia de dinheiro. Eu sei que você está precisando. Está aqui. E deu para ele aquele dinheiro. Amanhã estou me esperando lá, pela manhã, para você começar novamente a trabalhar conosco. Meus queridos, Deus coloca nós à prova. Ele coloca. E você deve confiar. Os discípulos, ali naquele momento, naquele barco, não tiveram fé suficiente para fazer aquela tempestade se acalmar. Não tiveram fé. Tanto que depois, quando Jesus acalmou tudo, eles conversaram entre eles: quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? Quem é esse que um dia trouxe eu e você para essa igreja? Quem é esse que hoje, quando as coisas estão apertadas na nossa vida, ele entra em providência e tudo acontece de bom na nossa vida? Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós confiamos. Esse é o Jesus que me motiva a ir lá fora, pegar pessoas que estão perecendo. Esse é o Jesus que chega na porta de um bar e pega aquele beberrão e traz para dentro da igreja e transforma, lapida o coração dessa pessoa. E essa pessoa se torna um grande ou uma grande mulher dentro da igreja. Esse é o Jesus que nós cremos. Meus queridos, esse é o Jesus que um dia estava a caminho da casa de Jairo. A filha de Jairo estava morrendo e ele foi procurado pelo pai daquela jovem. Aquele pai nunca tinha tido encontro com Jesus, nunca tinha tido, mas ele confiou naquilo que as pessoas falavam de Jesus, que só Jesus tinha condições de restaurar a vida. E ele procurou Jesus. E quando Jesus está caminhando, uma grande multidão lhe acompanhava.
uma grande multidão. E de repente aparece uma mulher, há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Aquela hemorragia incomodava aquela mulher, uma coisa por demais. Aquela mulher que já tinha gasto tudo que ela tinha, todo o seu dinheiro, para conseguir restaurar a sua saúde, mas tudo foi em vão. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, e quando ela procurou Jesus, Jesus estava envolvido no meio de uma grande multidão, e aquela mulher começou a andar em direção a Jesus, e ela colocou na sua mente: eu quero ao menos tocar nas suas vestes. Eu quero simplesmente tocar nas suas vestes e eu serei curada. Ela colocou isso na mente e ela foi com esse propósito. Eu posso imaginar aquela mulher no meio daquela multidão, quem sabe afastando alguém para um lado, afastando alguém para o outro, mas eu quero chegar até Jesus, eu quero tocar nas suas vestes para eu receber a minha cura. E isso ela fez. Quando ela chegou e tocou nas vestes de Jesus, automaticamente aquele sangramento estancou. Esse é o Jesus que tudo pode na nossa vida. Esse é o Jesus que um dia ele estava chegando próximo de João, e João disse: eu batizo com água, mas vem alguém melhor do que eu, que batiza com o Espírito Santo. E Jesus aparece e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, esse é Jesus. Quando ele entra na nossa vida, ele faz um trabalho completo em nós. Não é preciso você se jogar pelo chão, se esmurrar, nada disso. Ele simplesmente entra no seu coração, assim como entrou no coração de Nicodemo, daquela mulher à beira do poço de Jacó. Esse é o Jesus que nós cremos, que muda o rumo da nossa vida. E Jesus continuando, depois daquele momento daquela mulher, ele chega à casa de Jairo. Então chegou lá, o que aconteceu com a menina? Já estava morta. As pessoas ali estavam planteando, chorando, e disse para Jesus: olha, não adianta mais nada, ela já morreu. Ele simplesmente disse: ela não morreu, ela dorme. E riram dele. Mas depois chamou seu discípulo. O pai da menina entrou no quarto. Estava lá aquele corpo inerte sobre a cama. E Jesus pegou na mão daquela menina. E aquela menina levantou. E ele ordenou ter alimento para ela, porque ela estava com fome. E ela ali voltou a ter vida novamente. Foi alegria para Jairo, para a esposa dele, uma alegria muito grande. E é uma alegria para nós, quando a gente vê alguém que está lá jogado no mundo, bebendo, fumando, usando drogas, fazendo coisas que desagradam a Deus. E quando essa pessoa vem para a igreja, que chega a ser mergulhada aqui nesse tanque, a igreja comemora, festeja aquele momento ali. É festa da igreja e festa também no céu. Então o pecador se arrepende dos seus pecados. Agora, é tristeza para Deus quando uma pessoa vira as costas para Ele, vira as costas para a igreja, não quero mais saber, se torna inimigo de Deus e da igreja. A maioria das pessoas que eu encontro muitas vezes na rua, que eu conheci na igreja,
Eu pergunto, e aí, como é que está você? Ah, estou bem, então. E a fé, como é que está? Não estou mais na igreja, saindo. É uma tristeza. Eu prefiro ouvir fulano morreu, mas morreu firme na fé, do que está viva e afastada do Cristo. É uma tristeza. Tristeza grande. E nós vemos que os discípulos aqui da história, eles se perguntavam: quem é este que pode tanta coisa? Este é aquele que um dia veio, viveu entre nós, ensinou para nós a melhor maneira de se viver, ensinou para nós como deve ser o comportamento de nós, adventistas do sétimo dia. Ele veio para nos ensinar. E Jesus, quando ele esteve aqui como ser humano, ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos hoje. As mesmas. Ele estava na sua natureza carnal. E ele passou por dificuldade, por tentações, por problemas. Nós vemos que a primeira tentação de Jesus foi aonde? Lá no deserto. Quando ele saiu do batismo, ele foi para o deserto. E ele passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar, sem beber água. E Satanás foi até lá, porque Satanás ele faz assim: ele pega as pessoas nos seus momentos de fraqueza. Quando ele percebe que a pessoa está fraca, ele vai até lá. E ele faz de tudo para que as pessoas desistam. Lembre-se de Jó. Jó, no seu momento ali de fraqueza, depois de ele ter perdido tudo que ele tinha, Satanás foi até ele e tirou tudo que ele tinha, inclusive a sua saúde, com a permissão de Deus. Foi com a permissão de Deus que ele foi até Jó. E lá ele fez de tudo para que Jó desistisse, a ponto da sua própria mulher dizer: arremeda teu Deus e morre. Tu está vendo que Deus não está mais olhando para você? Você é cheio de feridas, cheio de chagas, e você ainda confia nesse Deus? E ele disse para a mulher: tu falas feito uma louca. Eu vi tu, nu também eu volto. Meus queridos, Deus não nos chamou para nós termos uma vida regalada de riquezas. Não. Deus não nos chamou para isso, não. Deus nos chamou para nós ter uma vida sofrida aqui nessa terra. Ele mesmo diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Devemos, meus queridos, ter bom ânimo. Hoje eu vejo a igreja adventista diferente de alguns anos atrás, e quando eu conheci a igreja. Eu conheci a igreja, eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, por aí. Lá pequenininho, olha, pequeno ainda sou. Pequeno ainda sou. Né? Mas eu era bem criança. Quando eu conheci a igreja não tinha aparelho de som, não tinha, a igreja não tinha televisão, não tinha projetor, era tudo feito na garganta. A pessoa que vinha para aqui louvar, cantava, abria o inário e cantava. Entendeu? Mas hoje nós temos tudo. E a igreja, às vezes, fica capengando o tempo todo. A igreja tem perdido a sua identidade. A moda tem entrado na igreja assustadoramente. Antigamente, eu estava comentando isso ontem de noite lá em casa. Eu não via na igreja uma mulher com uma saia aqui. Era baixo do joelho. Hoje está tudo diferente. Tudo diferente.
diferente. Meus queridos, nós devemos voltar às velhas origens. As velhas origens. Não devemos deixar que o mundo tome conta da nossa igreja. Não devemos. Devemos trabalhar arduamente para que a igreja continue sendo uma igreja fervorosa, uma igreja militante, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que sai em busca das pessoas que estão a perecer aí fora. Nós sabemos que hoje é o primeiro sábado do mês, é o sábado missionário. E nós, às vezes, vamos para casa tirar aqueles soninhos sabáticos. Chega um momento que o JA está cansado, não vai e passa o resto do sábado todo dentro de casa. Devemos colocar os nossos pés na rua e em busca de pessoas que estão gritando por socorro aí fora. Tem pessoas gritando por socorro, pedindo que apareça alguém que leve a palavra de Deus para ela. Nós vemos que aquela mulher que nós estudamos na lição da escola sabatina, quando ela chegou lá na cidade, eu posso ver aquela mulher bradando: venha ver quem eu encontrei lá na beira do poço de Jacó. Eu encontrei o Messias, Jesus, o esperado. Eu posso ver aquela mulher gritando, e muitas pessoas creram e vieram a ponto de dizer: agora nós acreditamos, não mais porque você falou, porque agora nós estamos vendo o Jesus, o Messias esperado. Meus queridos, a igreja adventista hoje tem deixado a desejar. Tem deixado. Eu tenho visto muitas coisas acontecerem e às vezes nós deixamos passar por alto. Eu estou lendo aquele livro, Eventos Finais. Que livro! Se vocês não leram ainda, procure ler. Que é advertência em cima de advertência. Eu estava lendo a semana passada uma parte desse livro que vinha dizer o seguinte: quando você vê essas denominações por aí, pregando milagres, prodígios, não acreditem, porque Satanás, ele está por trás de tudo isso. Uma pessoa que coloca a mão na cabeça e grita, e faz, e acontece, e depois grita, sai. É Satanás ali por trás de tudo isso. E o livro fala que Satanás, ele faz as pessoas adoecerem para ele mesmo curar, para que, se possível, enganará até os próprios eleitos que estão aqui na casa de Deus. Ele tem feito isso, ele é sagaz, ele está vendo que o seu final está chegando, e ele está trabalhando, e nós cedendo, para ele trabalhar em nossa vida. Nós cedemos. Porque eu cheguei na igreja hoje, e irmão fulano me olhou assim com indiferença, eu não gostei, eu já não gostei do jeito como ele me olhou, e eu não vou mais lá, E é assim, Satanás, ele faz tudo para que as pessoas desistam de vir adorar a Deus. Ele faz de tudo. Ele não está satisfeito da quantidade de pessoas que estão do seu lado. Ele não está satisfeito, ele quer mais. E o mais que ele quer é essa igreja, é a igreja adventista do sétimo dia. Tanto sim que antes de nós chegarmos aqui, ele se faz presente. Mas os anjos do Senhor estão aqui, ao nosso redor, nos protegendo. O anjo do Senhor está aqui, sempre nos protegendo, com a sua mão estendida sobre nós, sobre essa igreja. Uma certa feita, a minha esposa estava na igreja,
Ela estava aqui na frente, ela ia cumprir o dízimo. Quando ela olha lá para o meio da igreja, tinha o irmão Nilson, que era o lá da igreja, ele estava sentado, e aquela coisa assim, tipo um mosaico, e cobriu aquele irmão. E na cabeça tinha 2 chifres. Na cabeça dessa coisa que ela viu lá na igreja. E ela ficou parada assim, olhando para ver o que era que ia acontecer. Quando ela baixou a vista que voltou de novo, ele já tinha desaparecido. Ele tem trabalhado dentro da igreja. Mas essa vez ele estava na igreja de Dias D'Ávila, com o pastor Jurandir. Nós fomos fazer a programação lá. Eu estava na plataforma que passou. E de repente uma mulher no seio da igreja se manifestou lá. E ela começou a falar alto, começou a cuspir todo mundo que estava ao seu redor. E aquela voz dizia: eu falei para ela não vir para essa igreja, e ela veio. Por que ela fez isso? E ele falava direto. E ela cuspia todo mundo. O pastor me disse: irmãos, não digam nada, simplesmente orem. E a igreja de peso orando, e aquela irmã fazendo uma sujeira ali na igreja, e de repente ele foi embora. E aquela mulher voltou assim e perguntou: o que aconteceu? O que foi que aconteceu aqui? Ninguém disse nada a ela, mas ele se manifestou, e aquela mulher era uma ex-mãe de santo. Uma ex-mãe de santo. Satanás, ele fica indignado quando nós colocamos Jesus em nossa vida. Ele não gosta, ele não quer. Ele quer tudo para ele, ele é muito egoísta. Ele quer tudo para ele. Mas nós somos de Jesus. Amém. Nós não somos dele, nós somos de Jesus. E o último lance que ele vai fazer para enganar a igreja de Deus, ele vai se personificar em Jesus Cristo. Ele vai sair voando e dizendo: eu sou Jesus, eu mudei o sábado para o domingo. E a Bíblia diz que, se possível for, enganarão até os próprios eleitos de Deus. É por isso que eu digo e aconselho a igreja: leia a Bíblia, se aprofunde na Bíblia, se aprofunde nos livros de profecia. Apesar de que existe igreja que não tem dado crédito aos livros de profecia. Tem pessoas que não acreditam na irmã Ellen White. Diz que a gente adora a irmã Ellen White, mas nós não adoramos. Nós cremos nos seus escritos. Ela foi inspirada por Deus. Ela foi capacitada por Deus. Uma mulher que estudou no 3º ano primário, ficou doente e escreveu tantas coisas. É uma pessoa normal? É uma pessoa usada por Deus. Ela é elevada em espírito para o céu. Ela recebia todas as coisas que ela escreveu nos seus livros. Eu creio no que ela escreveu. Ela nossa profetisa dos nossos dias. Ela é a nossa profetisa. Que Deus nos abençoe. Amém. E que nós venhamos cada dia mais se aprofundar na palavra de Deus, se alimentar espiritualmente. Porque se você não se alimentar espiritualmente, você se torna presa fácil de Satanás. Se você não tiver aprofundado na Bíblia, na palavra de Deus, nós seremos presa fácil do inimigo. E aí o que ele faz? Ele entra na nossa vida, ciranda tudo, bagunça tudo, e depois sai dentro da gargalhada de nós e dizendo para Deus: aí ó, o teu servo que estava lá na igreja do Calafate pregando, olha como ele está passando hoje, nas portas dos bares, bebendo, usando droga, se prostituindo. Aí o que ele está fazendo hoje? Ele induz a pessoa a fazer o erro, e depois ele mesmo sai fazendo a propaganda. Temos que cuidar.
devemos estar mais unidos em oração. É aquilo que ele precisa. Estar unidos em oração. Fazendo sempre de jogos aos sábados, para que as pessoas se enriqueçam espiritualmente. Que a direção dessa igreja possa ser usada pelo Espírito Santo. Amém. Para que realize aqui um bom trabalho e muitas pessoas aqui na redondeza possam ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos de novo? Profissional, mas eu sempre tive o sonho de ser cantor, sempre gostei da música, porque como Renato Portugal disse que é o elevado, o respirado. Você possa refletir na letra dessa música, querer louvar. Sentia a solidão, só via meus problemas, não via a solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer, me disse com carinho, eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou. Não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou.
me salvou. Se não fosse o amor de Cristo, a gente não estaria aqui. É verdade? O amor dele que nos trouxe até aqui. E é o amor dele que vai nos conduzir nos últimos momentos, nos últimos dias de nossa vida. O amor de Cristo vai nos conduzir até ele. Que Deus venha cada dia mais encher o coração de vocês de esperança, de fé. Nunca perca a fé nas promessas de Cristo. Ele prometeu, ele vai cumprir. Pode ter certeza disso. Não adianta você correr, não adianta você desistir, não adianta, ele vai cumprir. Que você queira ou não, ele vai cumprir a sua promessa. Amém? Que nós possamos cada dia mais crer verdadeiramente de que ele é capaz de mudar o rumo da nossa vida. Oremos. Querido Pai que está no céu, nesse momento, ó Deus, nós somos gratos a Ti pela manhã que o Senhor nos concedeu. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela mensagem cantada, pela mensagem pregada. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor faz e irá fazer em nossa vida. Amém. Te peço, ó Deus, também que abençoe aqui a cada irmão individualmente, que o Senhor fortaleça cada dia mais a fé de cada um deles, para que eles possam, mesmo em meio das tormentas, eles possam estar seguros firmemente na tua santa. Amém. Amém. Te peço, ó Deus, que abençoe essa igreja aqui, Senhor, que essa igreja venha ser um farol a brilhar aqui neste lugar. Amém. E que muitas almas sinceras possam ser ganhas para Ti, Senhor. E peço a Deus que naquele grande dia, quando o Senhor retornar a essa terra, que nós venhamos ouvir da Tua boca e dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Que nós possamos ouvir essas palavras, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome do amor de Jesus. Amém.